Essa é Jandira, cidade situada a 32 quilômetros da capital São Paulo. Uma cidade que nasce e cresce com a expansão da linha ferroviária Sorocabana. Com o passar dos anos, ela constrói sua identidade cultural. E assim como os trens que passaram e passam por aqui, Jandira trilhou o seu próprio caminho nas caldeiras da poesia, nos dormentes dos sonhos, nos vagões da música e nas janelas da fotografia. Para afirmar essa relação entre arte e o registro histórico, Jandira contou com dois dos seus mais ilustres cidadãos, Antero Correia de Godoy Filho, o Biguá, e Oreste Bonaldi. E são com estes artistas que nós iniciaremos essa viagem pela história cultural da nossa querida cidade. Os registros de imagens mais antigos da cidade de Jandira partiram das lentes de Antero Correia de Godoy Filho, conhecido popularmente como Biguá. Nascido em São Paulo, capital, aos 9 de julho de 1927, trabalhou na Estrada de Ferro Sorocabana. Foi funcionário comissionado da Secretaria da Promoção Social do Estado de São Paulo. Lá tornou-se repórter fotográfico, o que possibilitou acompanhar diversos governadores e toda a sua comitiva. Jornalista e bacharel em Direito, Biguá, além de sua paixão incondicional pela cidade de Jandira, era amante do futebol e o seu time de coração sempre foi o Corinthians. A paixão que sentia pela cidade era tão intensa que o levou a fotografar e registrar as mudanças que ocorreram na cidade por mais de 50 anos. Ainda em vida, Biguá recebeu importantes homenagens, como o título de cidadão jandirense e uma sala no Teatro Luiz Gonzaga que levou o nome Biguá. Postumamente surgiu o Espaço Cultural Biguá. Então, esse Biguá, como você está falando, é um cara fantástico. Eu acho que ele vivia sempre em outro mundo, sabe? Porque ele era de uma sabedoria conosco com relação à família, com relação a sentimento, com relação à educação. Você sabe, meu pai, pequeno, já me trazia livrinhos, já queria incutir a educação para que eu pudesse ler sem que eu ainda soubesse. E eu ficava lá vendo as figuras, porque tem as figuras. Ele era totalmente voltado à fotografia, né? Ele voltava à fotografia, ele gostava, mas aí a gente faz, por isso que eu estou querendo fazer essa correlação. Percebe? Ele era voltado só para o lado bom, ele buscava os instantâneos da vida bons. Ele não tinha aquele lado ruim de trazer tragédia, de trazer notícias ruins para casa ou para ele, para a própria máquina dele. E ele fazia reportagens. Ele fazia reportagens e sempre trazia um lado bom, um lado engraçado, um lado gostoso de você ver. E a conversa dele era essa, ele só queria saber do bem. Oreste Bonaldi nasceu em Veneza, na Itália, em 1948. Realizou seus primeiros estudos nas cidades de Pádua, Bolonha e também no Brasil, em Recife. Chegou em Jandira em 1975 e já no ano de 1984 fundou o Foto Estúdio Veneza. Seus primeiros trabalhos de fotografia são da fase pernambucana, enquanto cursava o último ano de teologia. A versatilidade é uma característica marcante nas lentes de Bonaldi. Um fotógrafo social que percorre com o seu olhar atento o fascinante mundo da arte, sendo capaz de transformar cenas corriqueiras do cotidiano em belas obras de arte. Carrega em sua extensa bagagem profissional a expressiva marca de mais de 2.000 casamentos. Senhor Orestes, é um prazer, antes de mais nada, conversar com o senhor. Me conte aí como que surgiu essa paixão pela fotografia. Ela surgiu ainda lá na Itália, quando era bastante comum ter uma câmera fotográfica, já na primeira idade, e a gente fotografava o pessoal da família, e claramente em preto e branco, não existia foto colorida, e fotografava as cenas cotidianas dos amigos, os parentes, a vida em família, e era normal fazer isso, surgiu com naturalidade. Senhor Orestes, o senhor que é até confundido com a marca Veneza, marca que dispensa apresentação aqui na nossa cidade.
O senhor esperava ter tanto sucesso e que as pessoas recebessem tão bem o seu estúdio? Como que você se sente em relação à cidade com tanto sucesso? Então, primeiramente, a gente foi muito acolhido na cidade, no Brasil, por ser italiano. Então, na época, nos anos 70, o estrangeiro que chegava aqui italiano era tratado realmente com um carinho total. Depois nós tivemos a sorte de pegar a cidade de Jandira com apenas 30 mil habitantes no começo, precisando crescer demais. Então, nosso trabalho foi muito grande graças ao crescimento da cidade. Então, isso foi um momento histórico que a gente acompanhou, fazendo milhares de fotos para documento e acompanhando festa, evento de todo tipo, né, que era muito frequente. As artes plásticas também têm seus representantes de muita expressividade, sobretudo na pintura. Dentre eles, o mestre Cardoso Vieira, um dos mais influentes artistas desse segmento. Paulistano, nascido em 1961, Avelino Cardoso Vieira foi, a princípio, um autodidata. Mais tarde, como aluno ouvinte, cursou História da Arte e Filosofia na USP. As obras de Cardoso Vieira foram expostas em importantes espaços como a Lesp, Clube Atlético Paulistano, Pinacoteca de Mococa, Galeria Municipal de Jandira, Câmara dos Deputados de Brasília. Sua pintura também foi difundida no exterior. Principais países: Dinamarca, Itália, França, Portugal, Japão, México, Estados Unidos, Uruguai, Chile, Argentina, Panamá e Alemanha. Cícero Camargo, o Ceci, nasceu em 16 de abril de 1951, na cidade de Assis, interior de São Paulo. Foi aluno do mestre Cardoso Vieira. Com forte identificação na pintura acadêmica, Ceci foi um artista muito atuante no movimento cultural Berço das Artes, com obras distribuídas em acervos particulares por quase todo o território nacional. Artista de muita sensibilidade, também transitou pela música, participando dos primeiros festivais da cidade como cantor e como jurado. Bom, eu comecei divulgação da prefeitura, né, que era um curso da prefeitura. Aí eu pensei, né, falei, eu tenho tempo, por que não? Gratuito, né? E justamente foi o que aconteceu, o meu início. Aí, por questões políticas, o professor saiu da prefeitura e eu continuei amigo dele, que ele me apresentou a família, tudo, e com ele eu fiquei o seguidor, né, dele, do Cardoso Vieira. Bom, eu fui jurado, acho que umas 5 ou 6 vezes, né, MPB, estudantil, né, e recebi medalhas, o pessoal me acolheu muito bem, entende? Também participei assim como, enfim, do festival, que eu comecei assim, participando do festival, e depois eu me injuriei com alguma coisa lá que eu vi errado, né, jurados que não eram músicos, né, e eu tinha estudado música, então eu fiquei revoltado com isso. Eu falei, não participo mais. Aí me sentaram na mesa de jurado. E jurado eu fui umas 5, 6 vezes. Olha, de todos os que houve assim lá atrás, né, foi o melhor. O meu amigo Marcos Torquato, ele não, sabe, ele andava mesmo, ele corria atrás, ele procurava, entende? Que o pessoal que participava, ninguém buscava nada. Uma que não tinha nem a noção como que era, ele que corria, fazia divulgação, tudo. Parabéns, Marcos Torquato, né? Gosto muito dele. E para coroar essa tríade das artes plásticas, não poderíamos deixar de mencionar um pintor que faz um belo trabalho artístico e social. Ed Carlos de Jesus. 42 anos, 20 de pintura, nascido e criado em Jandira, artista plástico autodidata. Já teve seus trabalhos expostos em várias feiras de artes, dentre elas em Budas Artes, Feira Arte em Barueri e na Praça da República, capital. Também teve suas obras expostas no Banco do Brasil, no bairro da Barra Funda, na Prefeitura de Jandira, no Espaço Cultural Biguá, no Salão de Belas Artes em Ubatuba. Em 2016, recebeu o troféu Semear pelo trabalho com alunos da terceira idade do Centro de Convivência do Idoso, CCI Jandira.
Isso, eu comecei bem na adolescência mesmo, comecei mais ou menos aos 14 para 15 anos, fazendo um trabalho na escola onde eu estudava, no Jardim Europa. Ao longo da minha vida eu já produzi, estou para te dizer, bem mais de 2.000 telas. Na Prefeitura de Jandira eu estou exatamente há 8 anos trabalhando com a terceira idade, né, que eu dou aula de pintura em tela com a terceira idade. E como que tem sido esse trabalho? Você já chegou a dar aula para criança também? Já cheguei a dar aula para criança, para jovens, adolescente, já dei aula particular, mas te garanto que aonde eu me encontrei foi com o pessoal da terceira idade, que é muito bom trabalhar com eles. O respeito que eles têm, sabe, a admiração que eles passam e a dedicação que ele tem. Então você vê isso, né? A troca, né? Você dá e você recebe muito mais. Então é muito bom. Não tem outra pessoa melhor. Viva a arte! Viva o professor Edinho! Uma das artes mais antigas, o teatro, ganhou força e público com muitos artistas da cidade. E nesse cenário encontramos Antônio Rodrigues, mais conhecido como Toninho. Iniciou suas atividades artísticas em 1972, no grupo experimental Núcleo Expressão, e atuou como ator nos espetáculos Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, Nó Cego, de Carlos Vereza, entre outros grandes espetáculos. Cursou letras no Centro Universitário Unifiel e é militante cultural na região oeste da Grande São Paulo. Então, cara, mas é importante observar que naquela época, em 99, 2000, Jandira tinha uma galera teatral que era muito bacana. Ney Polazzi, né? Ney Polazzi já tinha iniciado o trabalho aqui. Então tinha um movimento, eu diria que naquele momento, o movimento mais importante do que em Osasco. Me lembro que nós montamos o Navio Negreiro do Castro Alves. O prefeito na época se empolgou com aquilo tudo. Fizemos mais de 30 apresentações no teatro para pessoal de Barueri, pessoal de Itapevi. Chegou-se a criar um conselho, mas na verdade o conselho ele era apenas consultivo. E qual que era a intenção desse conselho? Para verificar só as ações que a cultura estava desenvolvendo? Ele tinha um papel mais de consultoria. A secretaria ia apresentar algum projeto e eles iam dar os pitacos. Diferente de hoje, que hoje é um conselho deliberativo. Né? E esse conselho hoje, quem será que foi? Então, na verdade, foi como se fosse uma sequência. Talvez tenha sido inspirado lá pelo Roberto Ramos, se tornou uma sequência em função da verba do fundo. Então, na época, então, o vereador G, ele entrou com um projeto de lei onde criou o Fundo Municipal de Cultura. Nesse período, o Theo, secretário, me convidou para vir fazer uma assessoria aqui para ele. Foi quando a minha experiência do Conselho de Cultura de Osasco eu trouxe para cá. Que Jandira é uma cidade importante no contexto cultural. Eu sempre digo, e por onde eu vou eu falo da experiência artística e cultural de Jandira, que hoje para mim é uma das mais avançadas nas questões que diz respeito ao fomento da cultura. Aqui há uma preocupação como artista, há uma preocupação com o povo, há uma preocupação com as artes e a cultura. Então, parabéns Jandira e parabéns vocês. Outro nome de relevância na cultura jandirense, sobretudo no teatro, é José Teotônio Sobrinho. Diretor de teatro e dramaturgo, graduado em Letras e Artes Cênicas pela USP, mestre em teatro e doutor em literatura dramática também pela USP. Foi secretário de Cultura na cidade de Jandira em 2 diferentes gestões. Ocasiões em que trabalhou para tornar o Conselho de Cultura, que era apenas consultivo, em um conselho deliberativo forte e atuante. Esse trabalho contribuiu na consolidação do fundo destinado ao fomento de projetos culturais. Eu comecei fazendo teatro com 14 anos de idade na escola, por conta de iniciativa de um professor de português, o saudoso Egídio Costa, aqui em Jandira mesmo, sem mesmo saber o que era teatro. Então a gente organizava texto, a gente
sabe, eu fiz papel de diretor, fiz papel de roteirista, sem saber que aquilo chamava roteirista, sem saber que aquilo chamava dramaturgo, sem saber que aquilo chamava diretor de teatro, enfim, porque era um trabalho coletivo e não estava funcionando, alguém precisava estar de fora organizando, então eu saí e fiquei organizando e tal. Depois é que eu fui ter acesso a texto de teatro, Nelson Rodrigues e outros e tal, eu fui vendo que eu estava fazendo sem saber aquilo que mais ou menos funciona, né, normalmente na prática do teatro. Aí depois eu fui fazer o teatro amador, então fiquei bastante tempo fazendo teatro amador. Depois, faculdade, fui para a USP, para a ECA, fiz artes cênicas lá, fiz o mestrado em teatro de imagem, depois fiz o doutorado em dramaturgia contemporânea, né, em literatura dramática, enfim, é isso. Na verdade, eu não considero que eu deixei de legado, porque a cultura, ela funciona como coletivo. Eu costumo dizer que uma andorinha sozinha não faz cultura, né? Então, é toda uma história, é todo um movimento de gente da cultura, de artistas, de produtores, de gestores, né, de prefeitos, de vereadores, quer dizer, muita gente no coletivo, sobretudo os artistas, né? Sobretudo os artistas reunidos em função de fazer um movimento cultural funcionar. Então, por isso que eu digo, não faz sozinho cultura. Então, participei com um papel de gestor e com um papel de artista desse movimento. E desse movimento todo, desde a história que eu tenho vivido em Jandira, e desse grupo todo que participou junto comigo, eu diria que o maior legado hoje é o Fundo de Cultura e o funcionamento do Conselho ativamente funcionando como está. As atividades cinematográficas ficam por conta de Filastor Brega, um artista multifacetado que trabalha em direções, atuações, produções e na autoria de textos para projetos audiovisuais e literários. Filastor é um dos maiores representantes do movimento Para Sempre Jandira, o que originou a publicação de um livro homônimo. Fila, como é conhecido pelos mais próximos, iniciou no teatro em 1975. Se profissionalizou em 1980, na Escola Macunaíma, e fez pós-graduação em linguagem audiovisual de cinema na Universidade Gama Filho. Participou de mais de 30 espetáculos teatrais. Atualmente, dedica-se ao cinema com participações em diversos filmes curtas e longas-metragens. Dentre eles, O Palhaço, com direção de Celton Mello, e Colegas, sob direção de Marcelo Galvão. O início, na realidade, foi estudando na escola Professor Vicente Temudo Lessa. A gente foi obrigado a ir no teatro para assistir uma peça em Osasco, né? Aí eu assisti aquela peça, eu pensei comigo, o que esses caras estão fazendo aí em cima desse palco? Não me encantou, não me trouxe absolutamente nada. Alguns anos depois, em 75, eu fui assistir uma peça de teatro na FEPASA, com o mesmo diretor que tinha dirigido a peça em Osasco. Eu fiquei encantado, eu fiquei maravilhado, fui procurá-lo, falei, quero fazer parte disso, o que eu faço? E entrei na peça, Vereda da Salvação, do Jorge de Andrade. A literatura, sempre gostei de ler, muito, 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 muito. E escrevia. Eu não chamava nem de poemas, nem de escritos, nem eu chamava de bobagens. O cinema começou há 7 anos atrás, com o Polo Cinematográfico de Paulínia, que é ao lado de Campinas, né? E foi uma descoberta que eu voltei a atuar, né? Tinha parado de atuar. Voltei a atuar e descobri os curtas-metragens, que é a coisa que a gente mais faz, né? Já foram uns 30 curtas-metragens e uns 10 longas, pelo menos assim, configuração, elenco de apoio, né? E com os curtas você atua como ator ou diretor? Também, as 3, roteiro, direção, mas é mais gostoso de ator, porque ator você só vai no dia ali, faz o que tem que fazer, produzir, como tudo em cultura, né? Dá muito trabalho. Mais trabalho pelo teatro. Arte não é apenas um prazer, um consolo ou entretenimento. Arte é um assunto de peso. A arte é um órgão da vida humana transmitindo a percepção racional dos homens para o campo dos sentimentos. E a tarefa da arte é enorme.
por meio da influência da verdadeira arte, auxiliada pela ciência, guiada pela ética, pela religião, pela cooperação pacífica do homem, que agora é mantida por forças externas, polícia, cortes judiciais, inspeções, pressões, instituições de caridade e assim por diante, a arte, junto com a ciência astronômica, física, química, biológica, técnica e médica, deveria possibilitar a libertação da humanidade das decepções religiosas, jurídicas ou sociais e servir para promover o bem-estar de todos e não de uma única classe social, favorecendo assim a fraternidade, a paz e o progresso. A literatura jandirense produz uma variedade de gêneros textuais com os mais diversos temas. Há contos, crônicas e poesias sobre o amor, a espiritualidade, a infância, a natureza e as memórias da cidade. E é nessas variações temáticas que encontramos as poesias de Maria Carmelita Branco. Dona Carmelita, como é conhecida por muitas das pessoas da cidade, nasceu em 1923. É autora do livro Poesias da Avó Carmelita. Em 1990, em parceria com a jornalista Francis Bezerra, lançou o livro Mãe Natureza. Foi membro fundador do Berço das Artes, movimento cultural de Jandira. Participou das antologias Poesias para Todas as Horas e Vozes das Palavras, ambas publicadas pela editora Jangada. Em 15 de fevereiro de 2012, Dona Carmelita recebeu o título de cidadã jandirense. E a paixão pela poesia, quando começou? Olha, eu sempre gostei de poesias. Quando eu tinha 12 anos, eu frequentava o ginásio em Campo Grande, no Colégio das Irmãs. E lá tinha a irmã Mira, que foi minha professora, era professora de português, e ela gostava muito de poesia e incentivava muito. Então a gente fazia diversos cursos para se completar na poesia. A gente pôs bastante literatura. E o que inspira a senhora na poesia? O que inspira mais a senhora? Que me inspira? Muita natureza. Eu sou muito espiritualizada também, eu gosto muito de coisas espirituais. Eu gosto de escrever para criança e para as pessoas e nos lugares onde eu vou visitar, as cidades que conheço. Eu sempre gosto de escrever uma poesia para o lugar. Então, eu só tinha aquele livro escrito primeiro, né? É o da Francis. E graças a você é que eu me incentivei mais ainda. Que a gente sempre conversava, a gente depois começou a fazer reuniões, tudo, né? Isso. Foi graças a você, viu, filho? Eu te agradeço muito e todas as vezes que eu faço oração, eu peço que Deus te abençoe e toda a sua família, viu? Que bom, obrigado. Muito obrigada. Um dos produtores culturais mais atuantes da região, Marcos Torquato Ramalho, é autor dos livros Devaneios de um Poeta, Curvas do Tempo e Inspiração. Por vender seus livros de porta em porta, recebeu a alcunha de poeta andarilho. Torquato presidiu e fundou o movimento cultural Berço das Artes, em 1999. Em 2000, criou o projeto Escrever com Arte, com o lançamento do livro de mesmo título e contou com a participação de 49 alunos da Escola Estadual Durvalino Abílio Teixeira. Ainda no mesmo ano, organizou o primeiro encontro de artistas de Jandira e região no Teatro Municipal de Jandira. Em 2001, organiza o segundo encontro de artistas de Jandira, intitulado Contrapom.
Em 2010, cria o projeto Poesias que Acontecem. Em 2015, teve o projeto Antologia Favo de Mel, aprovado pelo Conselho Municipal de Cultura de Jandira. O projeto propôs um livro com a participação de 42 autores da cidade. Foi financiado pelo Fundo Municipal de Cultura e teve mais de 4.000 exemplares da obra distribuídos gratuitamente para mais de 100 bibliotecas. Seus trabalhos têm sido mote de importantes veículos de comunicação, como o programa Eduardo Segantini na Rádio Trianon, Estadão, Diário de Osasco, Diário Mogi, entre outros. Em 1998, lancei meu primeiro livro, tinha 23 anos de idade, o Devaneios de um Poeta, mas que já estava escrito com 22 anos, eu já havia escrito. E aí esse lançamento ocorreu através da iniciativa de patrocinadores, da iniciativa privada, alguns amigos políticos, inclusive aqui da cidade, e outros de Itapevi, e foi dessa maneira que eu consegui lançar meu primeiro livro. E na época foi um marco, porque além de eu ser bem jovem, meu livro, dentre os autores que eu conhecia, eu peguei praticamente quando a gráfica estava tendo uma transformação, que a gráfica estava tendo mais facilidade de ter impressões coloridas. As gráficas pequenas geralmente não tinham impressão colorida, e eu peguei essa transição que foi em 98, onde as gráficas menores começaram a ter máquinas de impressão colorida. E aí a partir daí, como eu fiquei desempregado, comecei a vender meus livros de porta em porta, e aí um dia um jornal falou disso, e aí nasceu o Poeta Andarilho. Eu vendi alguns livros, né, como eu comecei a vender de porta em porta, eu acredito que hoje eu seja o único poeta que faça isso na região, e não ando só na região, inclusive recentemente lancei meu livro em Mogi das Cruzes, lancei também em Jundiaí, eu vou para várias cidades da Grande São Paulo. Aí já bati a marca de 15 mil livros e talvez tenha aí 100 mil pessoas que conheçam o meu trabalho. Outro nome importante da literatura de Jandira é Gladstone Seriacopi, 59 anos, morador de Jandira desde 1992. Em 2014, foi contemplado pelo Fundo de Cultura para produzir o livro da história de Jandira em quadrinhos. Seu objetivo era proporcionar às crianças da escola pública o conhecimento da origem da sua cidade e mostrar como foi interessante o olhar dos seus fundadores sobre a educação. Gladstone sempre acreditou que projetos culturais servem para entreter, ensinar e transformar vidas. Na verdade, o que me incentivou a desenvolver esse projeto foi para poder levar informações mesmo para as crianças, né? Então, não existe nenhuma literatura sobre a história de Jandira, principalmente num linguajar que a criança possa entender. Não existe muito material de fonte de pesquisa. Existe o livro do seu Valdomiro Prado, que é Memórias de uma Cidade. Memórias de uma Cidade. E eu tentei localizar esse livro. Esse livro foi cedido, ele foi impresso em 1990, com apenas 1000 exemplares. Então é uma raridade encontrar esse livro na cidade. Porque pela primeira vez nós colocamos os personagens da história, são as crianças da escola pública de Jandira. Isso daqui dá uma conotação bastante grande de sala de aula. A importância da professora na transmissão dessa informação para os alunos. Então nós criamos a professora Daniela, que é a professora que vai conduzir toda essa história, né, juntamente com seus alunos. Então nós envolvemos os alunos na história da cidade de Jandira. Edneia Fernandes Barjud, 41 anos, nascida em Jandira, graduada em dança com licenciatura e técnica de formação coreográfica. Neia, como é conhecida por familiares e amigos, é figurinista, professora de balé clássico e jazz, tem uma vasta experiência nas áreas da dança e da educação. Fundou a primeira escola de dança em Jandira, o Instituto Gospel de Arte e Dança. Ela continua suas pesquisas na área da dança. Comecei a ginástica olímpica em Jandira mesmo, a antiga Friozem, né? Era naquele espaço da Friozem, que tinha boxe, tinha várias coisas. E eu fui para pré-escola. Chegando na pré-escola, eu me deparei com uma professora, que é a Anete, que ela gostava muito dessa questão de cultural na escolinha ali. Tudo que ela ia fazer, ela fazia com muita excelência. A área Dia das Mães, uma boa apresentação.
paz com uma boa apresentação. E ela montava cenário, ela arrumava figurino, de 7 de setembro ela envolvia toda a comunidade, os pais e tudo. E ela descobriu que eu tinha essa facilidade de memorizar uma coreografia, gostava de dançar, gostava de estar sempre me aparecendo. Minha mãe fala que eu era Maria Aparecida. Ele é inspirado especificamente em pesquisa de movimento. Depois que você descobre que a dança é muito mais, até mesmo do que você viveu, do que você pensou, você começa a ter um novo olhar. Falar amor pela dança fica uma coisa muito assim, nossa, um amor pela dança. Mas é algo assim que te tira o sono. Jandira ainda serviu de cenário para importantes movimentos culturais. O Artjan, o Pra Sempre Jandira, o MA e o Berço das Artes, sendo este último de maior relevância. O fim dos anos 90 foi um ano áureo para a história cultural de Jandira. Neste ano, o poeta andarilho Marcos Torquato organizou a antologia Poesias para Todas as Horas, a primeira antologia realizada na cidade. Essa antologia contou com a participação de mais de 26 autores de Jandira e região. Com diversas reuniões e demandas para tratar sobre o lançamento da obra, nasceu um movimento cultural e ecológico Berço das Artes. Um movimento que elevou o patamar da cultura da cidade a um nível jamais visto até o momento. Além desses movimentos culturais, Jandira ainda tem a seu favor o Conselho Municipal de Política Cultural. A cidade contou e ainda conta com espaços que promovem a educação e a cultura. Os moradores mais antigos ainda lembram saudosamente do tablado, onde aconteciam festas, concursos e eventos culturais. No centro da cidade há a Escola Estadual Vicente Temudo Lessa, que no final dos anos 70 e início dos anos 80 foi um polo cultural que abrigou exposições e festivais estudantis de música. No bairro JMC há o Espaço Biguá, que tem esse nome em homenagem ao fotógrafo pioneiro da cidade. O espaço é utilizado para exposições, ensaios de grupos de dança, dentre outras atividades. No mesmo JMC há o Teatro Luiz Gonzaga. Esse foi palco de inúmeras cerimônias de formaturas, oficinas de artes, escolas de teatro, cinema e palcos de importantes festivais de música. Um outro ponto pitoresco da cultura jandirense é o Bar da Lau, um estabelecimento comercial que atravessa décadas reunindo músicos, atores, pintores, jornalistas, escritores e uma série de admiradores da arte. E é com a Lau que bateremos um papo. Lau, há quantos anos você está à frente do bar e como surgiu a sua participação nesse bar? Olha, após a morte do Jesus, eu tive muito debilitada, tal, aluguei até o bar porque não conseguia tocar, tal, mas aí eu falei, esse bar não pode parar, isso eu tenho que dar continuidade, e peguei com garra, força, tive ajudas, várias ajudas. Qual a diferença hoje do bar no tempo do Jesus e o que você administra? Tem diferença ou continua preservando a mesma essência, pelo menos? Tem que dar uma repaginada mesmo para eu poder conseguir levar para frente. Mas no tempo do Jesus você não conseguiu dar essa repaginada? Consegui um pouco, porque eu consegui trazer o aventureiro para cá. São vários projetos, mas assim, ainda falta um pouco, mas se Deus quiser, com a garra, com a força dos amigos, ainda vou conseguir melhorar bem para ser um bar de rock perfeito e vamos seguir em frente. Muitos dos primeiros festivais de músicas de Jandira aconteceram na Escola Vicente Temudo Lessa. Já nos meados dos anos 80, foram sediados em outros pontos do centro da cidade, como no estacionamento de um grande banco. Mais tarde, migraram para o ginásio de esporte e recentemente aconteceram no Teatro Municipal Luiz Gonzaga. Na década de 80, os festivais de Jandira viveram seus melhores momentos, atraindo o público de toda a região oeste. À época, ainda havia o romantismo dos antigos festivais e a efervescência irreverente do rock nacional. Subiam ao palco bandas como Cristal Líquido,
Joelho de Cobra e a nossa vizinha Rock Viola de Itapevi. Para lembrar esse período áureo, conversaremos com duas pessoas que viveram esses momentos: Leonardo Nogueira e Eupídio Carlos. Leonardo Nogueira Filho, popularmente conhecido como Professor Léo, graduado em Letras, mestre e doutor em Linguística, foi aluno do Colégio Temudo Lessa e lá lecionou por mais de 20 anos. Participou de festivais da cidade como integrante da banda Joelho de Cobra. Testemunhou os movimentos culturais da juventude nas escolas. Eu tenho 2 momentos do Temudo Lessa. Eu fui aluno do Temudo Lessa, né, e vi o Proem crescer. Né? Fomos a um festival em Osasco com o Paulo, que era um amigo meu, morava na Vila Márcia. Depois eu volto como professor, né, e aí eu diria um agitador cultural do Temudo Lessa, promovendo festivais de música, promovendo festivais de teatro, e daí a gente revela muita gente boa hoje da cidade, né? Proem era um festival estadual onde as escolas concorriam, né, internamente dentro da cidade, depois por região, né? E nós aqui do Temudo Lessa acabamos parando em Osasco, no Cenearte, representando toda a região Itapevi, Jandira, Barueri, né? As coisas eram mais centradas no Temudo Lessa, né? Havia um diálogo entre o Temudo Lessa e a prefeitura, né? Eu acredito porque por um número menor de habitantes, né? Hoje a coisa está mais espalhada. Eu acho que essa é a grande diferença, né? As escolas não são mais polo, né, de cultura da cidade. Cada escola tem o seu movimento. Eu sempre digo que quem fez esse professor não foi a faculdade, não foi a PUC, né, não foi quem fez esse professor foi o Temudo Lessa. É no Temudo Lessa que eu aprendi a ser professor, que eu me reconheço como professor ainda hoje, né? Eu dou aula em outras escolas, mas é o Temudo Lessa que eu tenho no meu coração. Eupídio Carlos de Oliveira nasceu em Jandira, no dia 7 de agosto de 1960. Filho de uma das cantoras da famosa dupla sertaneja Irmãs Maria, que fez muito sucesso nas décadas de 50 e 60. Eupídio, assim como Leonardo, foi aluno do Colégio Vicente Temudo Lessa e mais tarde professor de História e Geografia. Como munícipe, professor e cidadão crítico, acompanhou as transformações culturais e políticas da cidade. Eupídio é o que podemos chamar de um apaixonado por Jandira. Como ele mesmo diz, apesar de ter morado em outras cidades e estados, meu coração sempre foi e sempre será dessa cidade maravilhosa chamada Jandira. Sim, ela já vinha de Piracicaba para cá, né? Antes da cidade de Jandira nascer, em 50 e poucos, 52, eles eram para Jandira, e a partir daí eu nasci em Jandira, né? Nasci em 1960, aqui em Jandira. A partir daí a música passou a fazer parte da minha família toda, né? Meus irmãos são músicos, minhas irmãs também são músicos, então isso passou a ser uma coisa assim da família mesmo. O Temudo Lessa foi fundado mais ou menos em 70, 71, né? Quando nós fomos para lá, foi feito o prédio. A partir daí, começou, esses professores estavam nesse trabalho, começou a estourar essa questão da cultura, né? Corais, principalmente corais. Jandira participou muito de corais fora de São Paulo, né? Apresentações no Palácio do Governo, apresentação no Anhembi e em outras cidades também. E muitos desse pessoal que trabalhava no coral participou de outros festivais depois. Há alunos, eram só alunos, mas a comunidade podia participar também para assistir, né? E não teve vários desses aí, e os ganhadores representavam a cidade em outros festivais fora da Jandira, em Cotia, em Vargem Grande, em Osasco. Dentre todos os segmentos artísticos, a música é, de longe, o de maior produção na história cultural de Jandira. A cidade, assim como todo o Brasil, apresenta uma diversidade de gêneros musicais para todos os gostos. A cidade, que outrora foi muito conhecida pelos seus festivais, hoje é reduto de músicos de canções autorais e releituras clássicas e populares. O Jandirarte traz para você um pouco dessas misturas de harmonia, compasso e melodia. Com incríveis 60 anos de carreira, as Irmãs Maria são consideradas um verdadeiro patrimônio cultural da cidade.
Logo no início de carreira, em Piracicaba, participaram de inúmeros programas de rádio. Ficaram em primeiro lugar em um festival de violeiros, o que lhe rendeu a gravação de um disco de 78 rotações e a participação em uma coletânea. Partiram para São Paulo e gravaram Triste Canto, que foi um verdadeiro sucesso. Com isso, surgiram diversos convites de grandes gravadoras da época, como a RGE e Continental. Chegaram em Jandira em meados de 1960, mas devido ao constante sucesso, pouco paravam por aqui. Estavam em constantes viagens em caravanas com outros nomes de peso da canção regional, como Irmãs Galvão, Duo Glacial, Liu e Léo, Jacó e Jacozinho e Tunico e Tinoco. As pratas da casa também brilharam nos palcos de Jandira desde a época que a cidade viveu o seu processo de emancipação. Cantaram no tablado e na primeira edição da tradicional Festa Junina de Jandira, que hoje já está na sua 37ª edição. A música, para dizer a verdade, surgiu quando criança, viu? A gente trabalhava na roça e já fazia os desafios e cantava. Ganhamos o concurso e viemos para São Paulo, né? Porque precisava vir para poder tocar em frente, gravar e tal. Aí foi que nós gravamos. Aí viajamos muito. Nossa, foi demais. E como que era administrar isso? Você já era casada ou só a irmã Maria? Administrar a casa, shows? Ela já era casada. Porque a cultura brasileira sempre foi uma cultura machista. Eu imagino que naquela época, muito mais. E existia um preconceito que vocês percebiam das pessoas por vocês serem mulheres e estar cantando? Existia. Naquele tempo existia muito, mas também existia muita... Estava na moda do feminino na época, né? Tinha tantos que iniciaram naquela época e... Então, dividia os preconceitos. Quantos LPs ao todo? Disco e músicas gravadas? Fizemos uns 20, uns 28. 28 LPs desse? 78. E fizemos um LP. Um LP. E 2 compactos. 2 dos mais talentosos músicos da cidade, Ju Vieira e Michel França, fazem parte de uma mesma geração jandirense de compositores. Harold Tadeu Vieira Júnior, o Ju Vieira, nasceu em Jandira em 18 de novembro de 1977 e está há mais de 20 anos atuando no campo das artes. É um artista de incomparável talento e criatividade. É violonista, arranjador, cantor, compositor e diretor musical. Participou de diversos projetos na música e no teatro. Michel Marcelo de França, ou Michel França, é um compositor de muita técnica e sensibilidade, que, assim como Ju Vieira, já está na estrada há mais de 20 anos. Ainda criança, começou a estudar piano clássico. Na adolescência, tem seus primeiros contatos com o violão. Tocou na Noite Paulistana e gravou seu primeiro álbum, Prisma. Estudou no Coral da USP, universidade que concluiu o doutorado em língua portuguesa com os livros e artigos publicados. Foi integrante e fundador da banda Mensageiros e hoje é compositor e instrumentista da banda Caso Luz. Inicialmente eu estava morando com a minha avó, aí minha avó me colocou para fazer aula de piano porque eu era muito briguento, eu brigava muito na rua. Todo dia eu brigava na rua. Eu falei, esse moleque é muito violento, precisa acalmar ele. Aí beleza, tinha uma mulher que dava aula de piano lá na rua de casa, eu fui. Cheguei lá, fiquei estudando com ela quase 1 ano e meio, né, por volta de 1 ano e meio, quase 2 anos. E voltei a morar em Jandira com meus pais e tal. E meu pai deu pro meu irmão um violão de presente. O meu irmão quase não relava no violão, ficava olhando lá o violão parado, comprava umas revistinhas, olhava. Aí comecei a olhar na revistinha, ver como é que fazia os acordes e comecei a tocar o violão. E como eu tinha a musicalidade um pouco do piano, né, gostava de cantar, cantava na igreja, então aquilo ajudou a eu me desenvolver no violão. Não, eu sou autodidata. Em casa sempre teve violão, minha avó tinha violão e minha mãe canta. Eu acho que tudo que tem rótulo é muito chato, é muito maçante, sabe? Certo. Né? Essa pessoa é isto, é aquilo, Eu acho que tudo isso é um saco, né? Eu acho que toda forma de expressão, toda forma de arte é uma forma política, né? E é claro que a minha posição política é uma, e eu acho que está sempre dentro do que eu escrevo, do que eu boto no palco, né, como ator.
tem um viés, sim, de materialismo, de marxismo, de uma posição de esquerda, assim. Mas hoje, realmente, eu não tenho visto muita credibilidade, para ser bem sincero. E principalmente com relação à cultura, à educação, que são as duas áreas que eu atuo, como professor e como artista. E como artista eu sou um professor, e como professor também eu sou um artista, porque acho que é o papel da arte, como você disse, porque a arte está ali não só para entretenimento, mas também para levar a reflexão, a criticidade, levar ao pensar. E não é isso que nós vemos, por exemplo, no produto de massa, produto de prateleira, como disse o Ju, que não leva a pensar menos a não ser a rebolar. Então, tristeza, por exemplo, quando o Ju fala da questão mercadológica, da questão dessa cultura de massa, como vencer a barreira e conseguir com que o produto de vocês consiga atingir o maior número de pessoas? Ou vocês não têm essa preocupação, ou você, Ju, em especial, e depois também perguntando para o Michel. Eu acho que isso se dá... O nosso espaço dentro o que a gente tem, né, dentro desse... Eu não digo mercado, porque eu acho isso um saco. De verdade. O Ju é sempre engraçado, o Ju é muito sincero nas coisas. Também aluna e professora da escola Temudo Lessa, Débora Soares Molica, irmã do cantor e letrista Demilson Soares Molica, foi vocalista da banda Espelho Noturno. Ambos são figuras importantes no cenário do rock da cidade. Demilson foi o vocalista da banda Cristal Líquido e com essa banda ele ganhou o festival de 1986 com a música Visão da Morte. Em 2013, a mesma canção volta a ser premiada, desta vez na voz de Débora Molica. Pelo que eu lembro, tudo começou no Temudo, né? Com os festivais, com peças de teatro, fanfarra. Então a gente... e a gente também começou a conhecer os roqueiros da cidade, porque a gente curtia rock em Osasco, a cidade que a gente morava, eu e meu irmão Demilson, sendo os mais velhos, né? Aí a gente começou a ver que tinha movimentos. Cristal Líquido é uma das bandas que ele participou. A última banda foi Espelho Noturno, que tinha alguns músicos do Cristal Líquido e músicos de uma outra banda chamada Hered, eles eram todos amigos, a gente vivia tudo ali junto, né? Com a banda eu não disputei festival aqui em Jandira. A gente participou de na TV Cultura, chamado Boca Livre, né? Inclusive a banda que venceu foi uma banda daqui de Jandira, na época, eu não vou lembrar o nome, mas a gente participou não era festival, era tipo de um concurso nesse programa do Kid Vinil, né? Mas festival em Jandira com a banda, não. Eu participei depois, muitos anos depois, né? Sozinha, eu juntei uma galera, como eu falo, né? Eu chamei o Maurício Carron, chamei o Cleito Oliveira e a gente participou do festival em 2013. Raquel Pereira de Quadros, natural de Pelotas, Rio Grande do Sul, é bacharel em canto pela Universidade Federal de Pelotas, onde trabalhou como professora de canto e teoria musical no curso superior de música, de 2003 a 2004. Apaixonada pela arte do canto coral, fundou em sua cidade natal o grupo vocal Cantoria Incamerata, atuando como diretora artística, preparadora vocal e regente. Residindo na cidade de Jandira desde 2012, é professora de canto coral nas oficinas culturais promovidas pela Secretaria de Cultura de Jandira, onde nasceram o grupo vocal Coralices e o coral feminino A Viva Voz, formados pelos alunos da oficina. Também trabalhou com as participantes do coral do CCI, sendo responsável pelo grupo em 2015. Em setembro de 2015, regeu a Cantata de Natal, apresentada pelo coral da Igreja Presbiteriana, JMC, em Jandira. Então, quando eu cheguei em Jandira, eu cheguei em 2012 aqui. E naquele momento eu ainda trabalhava em São Paulo, estava muito vinculada, né, com o serviço que eu tinha lá, eu trabalhava numa escola de música, e eu não cheguei a ter nenhum tipo de contato com a cidade. Eu fui conhecer um pouquinho depois, que eu fui me informar do que tinha de cultura, do que tinha de música, do que tinha das áreas de artes aqui.
E aos poucos eu fui percebendo. Uma coisa que me surpreendeu muito é que Jandira é uma cidade muito jovem e ela tem um grau de desenvolvimento que é muito grande para tão pouco tempo de existência. Então, do que eu vi assim, da minha área, né, eu estou recebendo muita gente na aula de canto coral e vem pessoas de todo que é lugar. Assim. Então, do que eu percebo da área de canto, da área de música, tem muita gente talentosa aqui em Jandira. Isso é uma coisa, para uma cidade tão pequena, ela tem bastante gente talentosa, tem muitas vozes bonitas aqui. Eu nunca vi tantos compositores numa cidade. Volta e meia assim, eu componho música, eu já escrevi uma letra, eu queria saber musicar, eu gosto de fazer música. Será que não é porque a professora é boa? Não, porque eu não conhecia ninguém. Aí eu, olha, fulano toca, ciclano toca, outro compõe. Isso é muito legal. E é uma coisa que eu acho que a cidade não percebe. Eu acho que Jandira, como eu sou um olho novo aqui, eu não sei se a cidade percebe certos talentos que ela guarda, que ela tem. Então eu gostaria de dizer assim para todos os moradores, né, as pessoas que são aqui de Jandira, que vocês invistam nos sonhos de vocês, que vocês acreditem de verdade, sabe, nas potencialidades que vocês têm aqui, não só como cantores e músicos, mas como ser humano, porque é uma cidade jovem que está cheia de potencial para oferecer e que às vezes falta um pouquinho de fé. Então, se vocês puderem acreditar de verdade em vocês podem se tornar uma cidade muito mais forte, uma vizinhança mais forte, e chegar em vários lugares e conquistar coisas lindas. Ainda na infância, Irailton era levado pelos seus pais a assistir os ensaios do coral da igreja. Isso despertou nele um grande interesse pela música e em conhecer seu próprio dom. Já na adolescência, Irailton passou por momentos difíceis, mas felizmente conseguiu dar a volta por cima com toda a sua fé e força de vontade. Irailton esteve à frente do espetáculo Poesias em Canto. Espetáculo esse que teve participações de importantes nomes do canto lírico, como a cantora Liriel Domiciano. Ele também foi matéria do programa Mulheres, da apresentadora Kátia Fonseca. Irailton é um exemplo de talento, superação e lição de vida. Vamos saber um pouco mais sobre a trajetória de Irailton, cuja grandeza de sua voz emana a sua própria força interior. Eu comecei na igreja, né? Meu pai, quando ele tinha se separado da minha mãe, e aí quando ele voltou com a minha mãe, ele tinha muito problema com álcool, né? Mas aí depois ele foi à igreja, se libertou, e aí eles voltaram, né, a viver juntos. Nós morávamos aqui no Parque Santa Teresa, eles voltaram a morar juntos, e meu pai começou a levar a gente para a igreja também. E ali eu conheci a música, né? Eu saí de casa, não tinha condição de ficar em casa também, e fiquei vagando aqui um pouco nas ruas, né? Dormia em calçadas aqui também. E aí uma vez eu num ponto de ônibus, né, deitado, as pessoas ali me olhando com um ar de nojo, de desprezo, e aquilo começou a doer no meu coração, né? E eu comecei a falar, falei, poxa Deus, né? Eu tenho muita fé em Deus, então eu falava, Deus, não foi essa vida que eu sonhei para mim. Eu tinha um sonho sempre de ser um cantor, né? E eu falei, desse jeito eu não vou realizar meu sonho. E eu falando, eu preciso de alguma coisa para eu fortalecer, para eu sair dessa vida, né? E no meu coração eu senti Deus falar comigo, dizendo assim, eu já te dei essa ferramenta, né? E ali eu entendi que era a minha voz, era o meu talento. Canto alguns louvores da igreja, mas também para eles eu apresento alguns trechos de área de ópera, né? Porque eles não conhecem, né? E tem tido uma aceitação assim, cara, grandiosa. Eu costumo dizer assim, as pessoas, elas só absorvem aquilo que elas têm acesso. Se elas não tiverem acesso, elas não vão absorver. Então a gente precisa, quero deixar até um pedido aqui para os grandes cantores líricos que estão dentro dos teatros. Sai um pouquinho do teatro, vá lá, porque eles necessitam muito, muito de ouvir o que é bom. Um dos maiores violonistas da região, o mestre Luiz Roberto Moura, nascido em Diamantina, São Paulo, em 17 de outubro de 1961, leciona violão erudito e popular em Jandira desde 1989. Aos 17 anos de idade, iniciou os estudos de violão com o professor Carlos Semi, em 1979. Posteriormente, estudou no Conservatório Mário de Andrade. Estudou também com o concertista Tadeu do Amaral e na ULM, Universidade Livre de Música, com Sidney Jimenez e Everton Gloeden.
Participou ativamente de movimentos artísticos e culturais como o Berço das Artes, Artijan e o MA. Atualmente cursa licenciatura em Educação Musical pela UAB, UFSCar. São um dos principais nomes realmente da música. Me diz uma coisa, conversando com você, a gente chegou à conclusão que você tem diversos segmentos artísticos, já desenhou, pintou. E a música, como que entrou na sua vida? Na verdade, eu tinha 17 anos quando eu comecei a estudar realmente violão. Na comunidade Coping aqui da Igreja Católica, comecei a fazer umas aulas de violão com o professor Carlos Seni, né? E aí fui me interessando pela música, pelo violão clássico. E depois do Carlos, aí ele me levou até o Conservatório de Pinheiros, no Mário de Andrade. Aí eu fiz um curso no Mário de Andrade. E aí a gente não para de estudar, né? Você se envolveu com alguns grupos artísticos da cidade, como Artijan, Berço das Artes, UMA. Eu gostaria que você me falasse um pouquinho de cada movimento, da sua experiência. O Berço das Artes, que foi, na verdade, o primeiro, foi muito importante para mim, porque através do berço eu comecei a me mostrar, né, a apresentar, fazer apresentações, tocar, cantar em público, coisa que eu não fazia. Você tem uma parceria com o Galliani, duo, é muito fantástico, eu já vi alguns trabalhos de vocês, tive o prazer, inclusive, de ver vocês atuando lá 2 vezes no teatro, e assim, é sempre um prazer muito grande. Como que está essa parceria hoje? Então, hoje a gente ficou um tempo sem tocar, a gente está começando a retomar o nosso trabalho agora. Fizemos aí, acho que uma meia dúzia de ensaios e já tivemos uma apresentação. Sábado passado a gente foi tocar no ateliê lá no ZIC, que é uma escola de música em São Paulo, onde estava acontecendo uma palestra sobre os períodos, né, da música. E na ocasião o professor estava falando sobre o período romântico, aí a gente tocou algumas músicas românticas. E foi comentado, feito pergunta dos alunos e tal, foi muito interessante. Ver um amigo dos seus pais tocar violão numa festa de família foi o gatilho para despertar em Tiago o interesse pela música. Foi um dos melhores alunos do mestre Luiz Moura. Com ele aprendeu a ler partitura e outras técnicas musicais. Daí por diante começou a alçar novos voos em busca de aprimoramento. Atualmente estuda com Paulo Martelli, um dos maiores violonistas do mundo. O jovem Tiago não é mais uma promessa, é uma realização que representa e orgulha Jandira no cenário musical. Eu tinha de 13 para 14 anos e foi numa festa na casa da minha avó, onde foram vários amigos da minha mãe, do meu pai, e um deles em particular trouxe o violão. E eles fizeram uma roda e eles começaram a cantar temas populares brasileiros, tal, que todo mundo conhece. Só que ele não estava só, ele estava meio que solando com o violão. Eu olhei aquilo assim, fiquei interessado. E depois da festa eu fui pro meu pai, pai, você podia comprar um violão para mim? Porque eu estou interessado em aprender, eu gostei. E na época no mês seguinte a gente estava indo viajar para a praia e tal. Eu falei, tá, depois que a gente voltar da viagem eu compro. Só que nessa viagem em particular ele baixou algumas músicas de violão solo, assim, violão clássico. Ele sabia se ele podia me ensinar. E ele me recomendou um violonista já famoso aqui na cidade que sabia me ensinar a ler música e a técnica do violão clássico, que era o Luiz Moura. E ele me recomendou e eu fui lá até onde o Luiz mora, a gente se conheceu e tal, e logo depois eu ingressei com ele, eu comecei a aprender com o Luiz. Então tudo que eu aprendi, a minha base, tanto musical, de leitura de partitura e técnica de violão, foi com o Luiz. Ele que me iniciou. Deixa eu te perguntar uma coisa interessante. Você estuda quantas horas por dia no violão? Depende muito do dia. Eu de 2 a 4 horas, assim. Olá, tudo bem? Sou Marcos Torquato. Eu quero compartilhar com você a imensa alegria que sinto no meu coração ao ter concluído junto com a minha equipe esse trabalho, um trabalho que enaltece a imagem cultural de nossa cidade. Jandira, que infelizmente passou por alguns percalços de violência, sobretudo no campo da política, mas esse trabalho com certeza dá tons mais coloridos à nossa cidade e mostra que Jandira não é só isso que muitas vezes a mídia erroneamente tenta passar para a sociedade. E vocês puderam constatar que nós temos diversos artistas dos mais variados segmentos culturais, e isso realmente enaltece e enobrece uma sociedade. E quero
externar o meu agradecimento do fundo do meu coração a toda a nossa equipe, porque a nossa equipe, eu pude constatar que tem algo muito diferente, que só os excelentes têm, que é fazer algo além do que foi esperado. E a nossa equipe, representada aí pelos amigos Sérgio Luiz Terra, que foi o diretor e roteirista do nosso trabalho, Sidclei Dantas, o diretor de produções e edições, Elton Ribeiro, que é o cinegrafista, a narradora Nana Piquini, Edneia Barjurdi, e também agradecer ao amigo Humberto Alcântara, que além da arte final, o Humberto Alcântara fez a trilha sonora que você pôde curtir bastante. Eu sei que você está muito feliz com essa trilha e vai guardar ela aí no seu coração. E também lembrar do querido amigo Eduardo Segantini, que não fez parte desse projeto, mas é um amigo radialista de todas as horas, que na medida do possível sempre contribuiu divulgando o nosso trabalho. E lembrar da importância desse edital. É um projeto que começou lá atrás, em 2012, e acabou realizando aí em torno de mais de 40 projetos. E esse projeto também faz parte desse edital cultural. Nós vencemos a duras penas, ganhamos esse edital e estamos aí entregando para você esse projeto maravilhoso. E também lembrar o quanto sou grato a todos os artistas que estenderam seus tapetes vermelhos e contribuíram com um pouco de sua cultura conosco. E agradecer também a Secretaria de Cultura do município de Jandira. Um forte abraço.